Quais são os suplementos? Aí estou colocando uma pessoa que está em níveis altos de ansiedade e de depressão. Os suplementos mais usados? Mais usados e que você sente que faz uma diferença. Triptofano é um aminoácido que a gente usa muito, né? Para quem não sabe, triptofano é um aminoácido que a gente tem dentro de alguns alimentos. Por isso que o chocolate é um queridinho, porque o cacau que tem no chocolate, não é o chocolate, é o cacau. É rico nesse aminoácido e ele aumenta a produção de serotonina, mas eu preciso de novo de um bom intestino para absorver esse triptofano. Eu acho que ele é o top 1 que a gente usa. É ômega 3. Com certeza. Que hoje está extremamente deficiente. Tem que ter uma visão que o ômega 3, ele tem que ter aquele equilíbrio de EPA com DHA. Por exemplo, para depressão, o DHA tem que ser no mínimo 1 grama. É porque as pessoas vão comprar o ômega 3. Ômega 3 é legal. Primeiro eu preciso entender da onde vem o ômega 3. Exatamente. O alimento com maior quantidade de ômega 3 são os peixes pescados do mar de água fria. Exatamente. Eu consumo isso na minha rotina. Você vai lá naquele mercado de peixe. Saber qual é o peixe. Saber se veio do mar, se veio de cativeiro. Depois a gente tem as sementes, as oleaginosas. Mas eu não posso comer um pote desse em excesso. E aí vem, às vezes, a necessidade da suplementação. Exatamente. Só que hoje eu entro na farmácia e compro um ômega 3. Só que as pessoas vão procurar. Tá escrito ômega 3, ela acha que é tudo igual. Então, o ômega ele é feito de EPA e DHA. São as duas partes de gordura que tem dentro do ômega 3. Para que eu quero? Então, se é um produto, se é um ômega que tem mais EPA, ele tem uma ação mais anti-inflamatória. Exatamente. Se ele tem, e vai ter uma função até mais cardiológica com esse EPA. Mas se eu quero... Que é também de, pelo menos, na faixa de 1.000. Perto de 1.000 de EPA, isso, EPA. 900, 1.000. Agora, quando a gente pega a parte mental, o DHA é 1.000, 1.500. Exatamente. E isso tem que começar a ser usado na gestação. Porque o feto, ele precisa, para a formação neuronal, ele precisa desse DHA. Então, hoje, os próprios polivitamínicos de grávida já estão repondo DHA. Só que ele conta que eu como e um pouquinho de suplemento. O problema é que as pessoas não estão nem comendo. Exatamente. Então, às vezes, a gente precisa de uma gama, uma quantidade um pouco maior. Então, assim, triptofano, ômega 3. Nessa proporção. Nessa proporção. Seria mais o DHA. Mais o DHA. Nesse caso. E a gente já tem marcas brasileiras muito boas, porque tem uma outra preocupação de que como é tirado do peixe, esse mar contaminado, o suplemento pode vir contaminado principalmente de mercúrio. Então, existem selos de fiscalização. Hoje a gente tem o IFOS, o MEG3, que é para ver se ele é descontaminado desses metais pesados. Então, por isso que o seu nutricionista ou sua nutricionista coloca lá, tal. Então, se eu coloco lá 5 marcas, aquelas 5 são boas. Exato. Lilian, e aquela outra? Pergunta antes de comprar. Não faça por conta própria, porque pode não ser essa quantidade que a gente quer. E a marca com essa fiscalização de descontaminação de metais pesados. Tem mais DHA. Mais DHA? Exatamente. E aí, outros suplementos também que a gente usa muito são taurina, arginina, principalmente para a questão energética. Também tem a questão toda, voltando para a história da proteína. Não que a proteína vai ter uma função, às vezes, específica, mas dependendo do grau da depressão, do paciente não comendo, ou do grau da ansiedade, às vezes indo mais para o carboidrato, ele também fica deficiente da proteína. Às vezes também precisa da suplementação. Mais na ansiedade mesmo, né? Come muito mais. A troca, né, do tipo de alimento. Exatamente. Então, ele é um perfil, às vezes, mais beliscador e beliscador de carboidrato e não de proteína. Exatamente. Então, a gente acaba indo muito mais para creatina já,
principalmente por causa dos estudos relacionados à parte da mente, ao cérebro ali. Mas eu acho que, assim, são os principais. Quando a gente fala em questão de mente, mas fala em TDAH, por exemplo, a gente acaba usando muito o GABA, que já é um outro suplemento mais específico para essa parte. Então, assim, a questão é, quando o paciente ele chega no consultório, às vezes ele tem um pouco de tudo, né? Ele tem um TDAH e uma depressão. Uma coisa que eu tenho notado muito, por exemplo, é a questão da cúrcuma. Que poder anti-inflamatório, né? Que poder anti-inflamatório. E que existe há anos. Sim, e que, o açafrão. Que a gente pode usar. Só que, assim, quando eu preciso de uma taxa mais alta, com um efeito mais anti-inflamatório, tem que repor em forma de suplemento. E hoje a gente também tem bons suplementos das substâncias anti-inflamatórias. Agora, outra coisa que a gente também tem que falar nessa questão de não só pensar em suplemento, mas o que pode afetar muito o cérebro também, a gente está falando em tempero, em alimento, em suplemento, mas falamos também dos metais pesados. E a gente encontra isso em embalagens de plástico. As pessoas, a gente tem que entender que o produto tem que ser colocado em embalagem de vidro. Sim. Essa é a melhor proporção. A gente está encontrando muito metal pesado em desodorantes, que são de uso diário. Então, olha como é que dentro de uma consulta de nutrição... Você tem que ver tudo. Tudo. Né? Por isso que a consulta demora. Então, Lília, é uma consulta rápida? Não, nem uma consulta psiquiátrica, nenhuma psicológica, para você entrar nesse mundo todo. Agora, são muitos detalhes. As pessoas pensam que é uma coisa assim, separa a cabeça, separa o corpo, separa o fígado. Tudo né? em conjunto. Não é assim. A gente adoraria, né, que fosse, mas tá tudo interligado. Tudo interligado. E assim, esse mundo da suplementação deixa a gente muito feliz. Eu que sou formada lá diante dos antigamente, a suplementação, ela não era permitida para o nutricionista, né? Ela chegou em 2007. É muito recente. Eu me lembro, o primeiro curso de eu estar encantada. Eu falei, meu Deus, que mundo que a gente pode atuar. Quanta coisa eu posso passar para o paciente. Hoje, as grandes lojas que vendem suplementos, elas até pedem para que leve a receita do profissional. Para tentar dar entra em contato com a gente. Olha, não tem esse, mas tem esse outro. Você libera que use esse outro produto. E isso é encantador. Mas isso na loja. Na loja. Mas a internet... Aí vai pra internet, meu amor. Tem falsificação. Que você compra mais. Tem muito. Aí você vê o preço, tá tão barato, só pode ser falsificado. É porque não tem como um produto. Você entrou no site da própria marca, ele é R$180. E lá naquele site que entrega no dia seguinte, rapidinho, tá 60. Exatamente. Aí compra aquele. Nossa, foi muito barato. E aí, na economia. Se for só farinha de trigo, a gente tá feliz. Mas sabe lá Deus o que tem dentro daquele pote ali. Mas não vai fazer efeito. Não vai. Né? Se só não fizer efeito, mas não fizer mal, a gente ainda tá... Tá mais ou menos no lucro. No lucro ali, não é isso que geralmente ocorre. Então, assim, muito cuidado, então, assim, suplementação é um mundo encantador, espetacular, mas tem que estudar muito e que o paciente, de novo, vem a questão, acho que pedagógica, que eu gosto de ensinar, é falar, eu estou te prescrevendo isso... por isso e aquilo. Exatamente. Olha, você tá vendo que essa sua vitamina aqui, ela tá boa, ela tá dentro do padrão que o laboratório coloca. Vamos botar o exemplo da B12. Mais, né? Mas eu quero um pouco mais porque você está em depressão, eu preciso trabalhar a sua parte. É muito bom. Então, eu acho que é a vitamina, mais apaixonante para mim, é a B12. A B12. É uma... Para imunidade também. E aí vem falando em vitamina, vem também vitamina D. Vitamina D. Para nossa área, né? Não, geral. É o fantástico. Geral. E para depressão também. E aí, tanto que quando eu conheci a Alex, eu sempre escutava ele falando com os pacientes, né? Do banho de sol. E o banho de sol, você tem que pegar na hora do almoço. Eu achava aquilo ali encantador. Eu falava, e nem tinha estudo em cima da vitamina D para nutrição, assim, né? E ele já falava isso. Não, para sua depressão, você tem que pegar sol. Eu falava porque eu já estudava muito isso, a importância do sol. Mas quem solicitava vitamina D em exame de sangue 15 anos atrás?
Era raro a gente pegar um pedido de exame e ter a vitamina D, até porque na nossa infância a gente andava na rua, né? A gente brincava, a escola não tinha ar-condicionado na sala, era a janela aberta, as quadras abertas, a criança chegava da escola, a gente ia pra rua brincar. Hoje as crianças de hoje querem ficar só no quarto do computador, no videogame. Então não tem exposição solar. É bem mais complicado. E principalmente esses pacientes obesos que chegam pro tratamento do balão, da bariátrica, assim, para as pessoas terem uma noção, a vitamina D normal, 20 é o mínimo que ainda tá ruim, né? Tá a gente péssimo. Mas para não dizer que não tá tão ruim, mas péssimo. 30 para começar a brincadeira, 30 né? Para começar. O ideal é ali 40, 50. Só que os pacientes chegam com 9, 10, é nesse nível. Por quê? É um paciente que se esconde com baixa autoestima, se esconde em roupas, não pega sol. E não é pegar sol só de ir à praia, do andar da rua coberto, com vergonha. Então, o paciente que chega deprimido, com deficiências. A vitamina D é essencial, né? Muito essencial na depressão. Eu diria, aí, como você botou, L-triptofano, B12, vitamina D, ômega 3. GABA ajuda se for uma ansiedade também, se for uma depressão ansiosa ou a depressão, ômega 3. Cúrcuma, engraçado, tem muito estudo hoje da cúrcuma para depressão também.